Luiz, você falou que era muito difícil em uma das eleições, quando você estava analisando aí o histórico do Santos, você falou que era muito difícil o Laor não ganhar pela quantidade de títulos, né? Sim. Quando o time está muito bem dentro de campo, de fato, quem está na situação leva vantagem. Isso vale para o futebol, mas vale para a política em geral, né? Quando as coisas estão indo bem, ou aparentemente bem, quem vota, quem elege, claro que tende a optar pela manutenção. Mas a gente acompanhou aí a política do Santos nos últimos anos, a gente acompanha aqui as finanças também. Você lembrou da dívida? O Santos, ano passado, ele teve um recorde de receita, mas muito pautado aí na venda do Rodrigo, né? Quando a gente pega do Bruno Henrique também. Do Bruno Henrique, a venda de jogador aí superou 50% de tudo que o Santos faturou. Isso, claro, é ótimo, mas nem sempre você pode contar com esse dinheiro, e o Santos não cresceu, né? As receitas recorrentes, né? Quando a gente tira a venda de atleta, não cresceu. Eu queria te perguntar qual pauta você falou que é muito importante a questão financeira e o sócio vai estar ligado, mas historicamente, qual pauta costuma decidir as eleições no Santos? Que tipo de discurso funciona mais entre sócios, conselheiros e que acaba elegendo um presidente quando o momento dentro de campo não é tão positivo? Dá para fazer alguma análise nesse sentido? A gente tem alguma referência legal para falar? E não só no histórico, qual que você acha que vai pegar além do financeiro? O Euler logo vai falar sobre base também, sobre futebol, mas o que mais vai chamar a atenção aí do sócio para ele optar por um candidato ou outro? O Santos, eu acredito que também nos outros clubes, né? Estou falando do Santos porque eu sou associado do Santos, é o que eu mais acompanho, mas acredito que os outros clubes, e eu cheguei a falar isso uma vez para o saudoso presidente Luiz Álvaro, os títulos escondem tudo, né? Eu estou bem à vontade para falar, porque eu falei isso para o presidente, não é porque ele já faleceu, a irmã dele está aí, eu tinha contato até pouco tempo com ela, dona Silvia. Presidente, só vai ser candidato à reeleição? Eu não faria o que o senhor está fazendo. As vitórias escondem tudo, parece que está tudo maravilha, né? Vídeo São Paulo aí, que não ganha há muito tempo, e no tempo que o Juvenal, falecido, era diretor de futebol, era tido como soberano, né? E aí só foi passar um jejumzinho mínimo aí, saiu todas as catacumbas possíveis e imagináveis, foram todas abertas, né? Então, o Santos é exemplo de outros clubes, meu caro Munir, o que manda é o futebol. Por exemplo, se o time, eu acho difícil, até porque um time tem construção, tem problemas que a gente observa, para quem conhece um pouquinho de bola, mas se o time desandar, ganhar e liderar o Campeonato Brasileiro até a eleição, eu não tenho dúvida nenhuma que o atual mandatário largaria na frente para fazer o sucessor, né? Por isso que quando eu falei que o Luiz Álvaro ganhou aquela eleição de 2011, foi porque ele vinha de 4 títulos. Tinha um que o Santos não ganhava desde a era Pelé, há quase meio século. Foi o título da Libertadores. Ele ganhou os paulistas de 10 e 11. Ganhou a Copa do Brasil de 10, que o credenciou a Libertadores do ano seguinte. Bateu campeão da Libertadores. Por melhor pessoa, por melhor administrador, por melhor gestor que fosse o Reinaldo Guerreiro, que pode ser vice do Fernando Silva, novamente. O Reinaldo Guerreiro foi candidato em 2011. Foi candidato a vice do Fernando Silva em 2014. E existe essa possibilidade de se repetir essa dobradinha em 2020. Porque a última vez que eu conversei com o Fernando, ele me disse que o Reinaldo tinha pedido um tempo para ele amadurecer a ideia, mas pode acontecer essa junção. Então, o que manda primeiro aqui no Santos é o futebol. O futebol indo bem, quem está à frente da gestão leva ponto com isso. Por exemplo, o último mandatário antes do Pérez, o Modesto Roma Júnior, ele ganhou o título no primeiro ano de mandato, ganhou no segundo, mas não ganhou no terceiro. O que aconteceu? Perdeu. Se ele ganhar um título no último ano, provavelmente ficaria mantido no cargo. Então, a primeira coisa que o torcedor olha aqui são as conquistas. O torcedor não quer saber se o time está endividado, se não está. Ele quer saber de títulos. Aí você tira o título. O torcedor do Santos, ele é meio assim... posso estar enganado, mas eu considero ele meio conservador. Ele não gosta de candidatos que atacam o adversário, que disparam contra os demais concorrentes. Ele gosta mais daquele discurso paz e amor. Eu acho que o presidente José Carlos Pérez, que já tinha sido segundo lugar
na eleição anterior, a que ele venceu, em 2014, com esse discurso, eu acho que ele já ganhou um ponto para que fosse eleito em 2017. Além disso, esqueci, acho que é Vinícius Lordeiro, né, que cuidou da parte de comunicação no começo da gestão do atual presidente Pérez, e que era o homem da comunicação dele na campanha de 2017, deu uma bola dentro para a chapa do Pérez ser eleita enorme. Há poucos dias das eleições, ele começou com um discurso de que tinha que ter o voto solidário, Munir, que fulano não tiraria o atual presidente, que era o Modesto, que Cicrano não tiraria, mas ele, Pérez, por ter sido vice, segundo colocado na campanha anterior, ele reunia condições de tirar até então o atual mandatário. Então, teve muita gente que votaria no Nabil, que votaria no Rueda, que acabou votando no Pérez. E eu acho que aí o profissional da comunicação, né, se foi verdade, se era mentira, eu acho que aí a gente está analisando do ponto de vista eleitoral. Ele mandou dentro. E aí depois o Nabil fez um vídeo criticando, o pessoal do Rueda fez outro vídeo criticando, mas é aquela situação, né? Uma mentira repetida se torna uma verdade absoluta. E aí, mesmo alguns tendo acesso a essas informações de que não existia essa campanha de voto solidário ou voto útil, o estrago já estava feito. Então, eu acho que ele já ganhou um ponto com isso. Mas, indubitavelmente, é o futebol, o carro-chefe. Se o time está ganhando, quem está à frente do poder, larga na frente. E se o time estiver perdendo, estiver mal, estiver devendo, como está agora, você pode ter certeza, as chances da administração fazer o sucessor são mínimas e eu estou sendo bem otimista. Bom, vamos falar de futebol então, né, Euler? Aliás, tem o Marcelo Gobo, mandou mensagem aqui pedindo para apresentar o Euler lá para o pessoal do Santos. Não deixa o Euler quieto aqui, presta viu? Atenção, não vamos levar o Euler, não vou apresentar, que eu não vou fazer essa sacanagem de tirar o cara aqui para ficar 4 meses só, né? Mas, independente de quem for o presidente eleito, eu faço questão de apresentá-lo ele para a próxima administração. Porque o que esse homem conhece de futebol, o estudo que esse cara tem, é um negócio absurdo. Não estou rasgando cedo à toa, não. Tanto que eu fiz questão de levá-lo ele para fazer uma live comigo e quem não conhecia ficou impressionado. Essa enciclopédia de conhecimentos da base aí não pode ficar só a serviço da Pluriconsultoria, vocês me desculpem. O Euler é fera, concordo com o Ademir, mas Euler, nem responde, viu? Senão a coisa vai crescer e a gente já viu, né? Provavelmente eu tenho que ligar pro SAMU, que o Ademir mandando um elogio desse para mim, meu pai caiu lá em casa desmaiado. Tem que cuidar, o velho não aguenta. O Ademir mandou um vídeo para ele de aniversário semana passada, Ademir. O Munir, meu pai já chorou. Ficou lá, mostrou para a família inteira, mandou um áudio lá, o Ademir. É muita felicidade. Mas eu fico muito feliz vindo de você, Ademir. Sabe que eu sou teu fã. E eu tenho que falar da base, né? A gente tem que fazer uma pergunta para falar um pouco da base, porque agora com a saída do Yuri, são 12 atletas da base do Santos, que o Santos perdeu nos últimos 3 anos, né? Atleta com destaque. Então, e o Santos tem uma característica, né, Ademir e Munir, que é que outros clubes estão buscando, que é um DNA. E o Santos tem tudo que os outros clubes queriam ter, que é a fonte daquela água que quem bebe forma jogadores na categoria de base, tem o planejamento, tinham os profissionais que ali estavam, que já tinham aquele conhecimento para fazer aquela transição dos atletas, e o principal que todo clube tem, essa necessidade não consegue, que é a paciência da torcida com esses atletas das categorias de base. Só que, infelizmente, aí, nesses últimos anos, isso daí meio que foi perdido. E o impacto foi tão grande, Ademir e Munir, que o ano passado foi perdido para o Santos. Foi o ano que o Santos menos utilizou a base nos últimos 30 anos, para a gente ter uma noção. Foi o ano que o Santos menos utilizou a base. Então, teve um ano perdido para aqueles meninos que estavam ali. Seja do sub-20, 19, 18, 17, uma geração ali perdeu uma oportunidade. E esse ano, a equipe não pode contratar e também vai ter dificuldade de utilizar a base, porque, como o Ademir falou muito bem do Caio, não deu a minutagem necessária para que esses meninos pudessem jogar e hoje entrarem em campo e jogarem. E, Ademir, com a tua visão e toda a experiência que você tem do Santos, e o impacto que essa eleição vai ter,
provavelmente não tenha a possibilidade de fazer contratações esse ano, provavelmente até o final de outubro, caso o Veríssimo não seja vendido. E qual que é o impacto que isso você acha que vai ter no final do ano? Não só para a equipe profissional, com o resultado, né, até o começo do primeiro semestre do ano que vem, mas também dessa utilização das categorias de base pela dificuldade que vai ter esse ano. Qual que você acha que esse impacto, o time vai conseguir a curto e médio prazo resolver isso ou é algo que vai ser empurrado ainda? Eu creio só para complementar, Ademir. Oi? Só para complementar, quando eu falei da receita, dos mais de 200 milhões com venda de jogadores, se o Euler falou que ano passado não teve minutagem, significa que esse ano também a gente tem um elenco do Santos com nenhum atleta pronto para ser vendido no valor que teve um Rodrigo, por exemplo. Suficiente para o Santos ter uma receita com venda de atletas também desse tamanho, significa que, além de você não ter um atleta pro clube, também você vai ter uma queda aí na arrecadação também, né? Um valor como o do Rodrigo, acho que é surreal, né? O Rodrigo é a transação mais cara do futebol sul-americano da história. O Santos faturou com ele 185 milhões de reais. Que história é essa, Demi? 185? Por que quebrado? Porque quando o Santos recebeu a primeira parcela em 2018, o euro era um valor. E receber a segunda, o euro era outro valor. Pelas informações que a gente colheu, o Santos recebeu 90 milhões de reais da primeira parcela em 2018 e cerca de 95 na segunda parcela em 2019, quando o jogador efetivamente foi apresentado ao Real Madrid. O Euler tem absoluta razão no que ele fala. O Santos sempre teve uma média de 35% a 50% de jogadores formados na base jogando no time de cima. O ano passado teve 26%. E esses 26%, você tem que dar um desconto, porque muitos jogadores já atuavam há 5, 6 anos. Gustavo Henrique é titular do Santos desde 2014 e deixou o clube em direção ao rubro-negro carioca, ao final do contrato, e mais de uns jogadores entre os 12 perdidos, que o Euler acabou de citar. E o outro é o Lucas Veríssimo, que é titular da zaga do Santos desde 2015. Ele já participou da campanha vitoriosa do Santos do estadual daquele ano, no primeiro ano da gestão Modesto Roma. Ou seja, se a gente for falar de jogadores de, no máximo, 3 anos da base, tinha muito pouco. E eu estou bem à vontade para falar, porque o meu filho era um dos que o São Paulo gostava muito que treinasse no time de cima. E eu posso acusar o São Paulo de tudo, inclusive de não ter colocado os moleques para jogar. Mas de uma coisa eu não posso acusá-lo, de não ter sido honesto. Ele usava a molecada efetivamente como sparring. O termo estava absolutamente correto. Ele nunca quis formar ninguém. E o único jogador que ele deu oportunidade, ele só deu oportunidade porque a necessidade o obrigou. Porque no jogo contra o Vasco, em que o Thailson estreou como titular, o Marinho, 2 rodadas antes, tinha sido expulso contra o Fluminense do Rio de Janeiro. Ele foi dar um corte para a esquerda, fingiu que ia para a linha de fundo, dar um corte para a esquerda, tomaram a carteira dele, amarelo. Isso aos 40. Aos 45, ele foi fazer a mesma jogada. Tomaram a carteira dele, ele fez a falta e levou vermelho. Na rodada seguinte, ele cumpriu suspensão, acho que foi na Vila contra o Ceará, se não me falha a memória, e na outra rodada, ele poderia voltar. Aí já estava treinando o menino, né? Seria muita sacanagem não botar o moleque para jogar. Aí ele botou o Thailson marcou gol numa linda assistência do Evandro, que podia ter ficado na Vila, já que tem um problema aí de não poder escrever, porque o Santos está devendo, né? Está economizando a janta para comer o almoço, e acabou não ficando para não pagar um salário que não era tão alto, mas também não era baixo, né? Na faixa de 200 a 250 mil. E o Thailson marcou gol, como é que você vai tirar ele do time? Aí depois ele foi bem contra o Palmeiras, jogo de televisão. Então o Thailson teve de 4 a 5 oportunidades. Depois o Thailson saiu do time e não teve mais oportunidades. O São Paulo pediu muito para que renovasse o contrato do Sandri e do Thailson. Aproveitou um pouco um e o outro não aproveitou. E o único jogador da base, para responder a pergunta do Munir, que pode efetivamente dar lucros em termos financeiros, né? Tem o ganho técnico e tem o ganho financeiro. O técnico é jogando e o financeiro quando você vende. Às vezes os dois, como o Neymar, deu ganho técnico com título e financeiro. O Rodrigo só deu financeiro. Não teve tempo de amadurecer. É o Caio Jorge. Não pelo que ele apresentou no Santos. É pelo fato de ele ter sido um dos grandes nomes da campanha vitoriosa do Brasil no Mundial Sub-17. O Brasil não tinha se classificado para o Mundial. De uma hora para outra virou país sede, porque o país que seria a sede desistiu. E o Brasil foi até a final e ganhou dos franceses, se não me falha a memória, não é isso, Euler? Na grande decisão. E o Caio marcou gols em quase todos os jogos. Então, esse jogador foi muito visto pelo futebol do exterior.
Aí junta-se tudo isso, mais a pandemia do coronavírus, que deu uma achatada nos valores de negociação. Eu quero estar enganado, porque eu quero o bem do meu clube e quero que o Caio Jorge seja vendido por valores estratosféricos. Mas eu não acredito em valores nem de 1/5 do que o Rodrigo foi vendido. O Rodrigo foi 40 milhões de euros. Eu acho que se pegar mais de 7 milhões de euros no Caio, eu vou ficar extremamente surpreso. Então, não tem para vender, porque o mercado não viu esses meninos jogarem, só viu na base, e aí não vai ter o mesmo valor. E muitos querem por empréstimo, porque tem dúvida se esses jogadores jogando num clube profissional de uma grandeza europeia vão ter a mesma performance, e não vai ter, isso é o ganho financeiro, melhor dizendo, né? O ganho financeiro. Não vai ter o ganho técnico, ou melhor, vai até ter ganho técnico, mas vai precisar maturar, porque os jogadores não tiveram oportunidade. Eu me recordo de um jogo que eu assisti, nem trabalhei no jogo, eu trabalhei no jogo da tarde, que foi Corinthians e Palmeiras em Itaquera. E de manhã jogaram Santos e Goiás. O Santos enfiou 6-1 no Goiás. Esse jogo eu tiro como um exemplo das coisas que o São Paulo poderia ter colaborado um pouco mais com a gestão e com o clube, sabendo da história rica que o Santos tem de formar jogadores. Está 5-1, faltam 25 minutos, e aí está todo o banco de reservas aquecendo. E a grande maioria dos jogadores reservas, meu caro Munir, eram compostos por jogadores da base. Aí ele vai tirar o centroavante. O que eu imagino? Ele vai botar o Caio Jorge para jogar, né? E aí me sobe a placa com o número do Uribe. Juro por Deus, eu me retirei do estádio. Falei, filho tá... vamos embora. Paulo Autor estava atrás de mim. Paulo Autor viu, porque eu falei alto para ele escutar. Eu fiz de propósito. Filho, vamos embora. Acabou o jogo para mim. Não pelo Uribe, que eu também não gosto do futebol dele. Sempre falei isso e fui criticado. Mas o tempo é um bálsamo, mostra tudo, né? Dessa péssima contratação que foi feita. 5 milhões retirados dos 24 do Bruno Henrique, com salários mensais de 550 mil entre direitos de imagem e na carteira, para um jogador de qualidade técnica duvidosa, para mim não ser ofensivo. Tá? Para mim não ser ofensivo. Ele tem 17 jogos com a camisa do Santos, rosca de gol, rosca de assistência, e está próximo de quebrar o recorde do Edmar, que foi um centroavante maravilhoso dos anos 80, que jogou no Flamengo e no Corinthians, e no Santos demorou 19 jogos para marcar o primeiro gol. O Uribe está próximo de completar isso. Então, eu uso esse jogo de 6-1 contra o Goiás, está 5-1, põe a molecada para jogar, tu já ganhou o jogo de goleada. O Goiás não vai virar em 20 minutos porque tu fez 2, 3 alterações. Aí o argentino do amor per el balón botava jogador rodado, ele não quer trabalhar com a base, né? Então, o Santos vai pagar muito caro por ter ouvido o Sampaoli e contratado 14 jogadores, e vai pagar mais caro ainda por ter permitido que o Sampaoli fizesse o que ele bem entendesse no CT Rei Pelé, ou seja, usar os meninos como sparring. E só para finalizar, para mim não ser mais prolixo que eu já estou sendo, Munir e Euler e internautas, ele usava os moleques como sparring e ficava nervoso, quebrava cronômetros, pranchetas, dava aquele pedala robinho aqui na nuca da molecada, porque ele queria que a molecada tivesse o comportamento tático que ele imaginasse para fazer o papel de sparring. E quando a molecada queria dar um drible a mais e tal, tomava aquela que você faz com 3 dedos aqui entre a orelha e a nuca aqui, né? Então, chegou a conta, né? E atenção, torcida do Atlético, tá legal, né? A vida sem Jesus é difícil para o torcedor do Flamengo, né? Vi de ontem, né? Vocês perceberam que a vida sem Jesus... Estou falando do Jorge, não é do Pai Celestial, não. É difícil, né? Torcedor do Atlético, aqui, ele ajudou a criar uma bolha. E a bolha estourou. Vocês abrem o olho aí. Está contratando demais, não sei se tem caixa para isso, não, hein? 2021, tá legal, tá bonito, né? Joga bonito e tal, mas não forma ninguém. Abre o olho, porque nós, santistas, eu falei isso porque eu não tenho problema em divulgar o time que eu torço. Todo mundo sabe que eu sou santista doente, apaixonado. Aqui foi assim, a bolha. Quero Cueva, quero o Aguilar, quero o Soteldo, quero o Uribe. A bolha foi crescendo. Chegou no final do ano, ela fez assim, ó. O Santos já comprometeu as receitas todinhas que tem. O Santos só tem receita agora para receber só de extraordinário. O que é o extraordinário? A venda de atletas ou passar de fase. O Santos colocou como garantias bancárias de alguns empréstimos que obteve. Se passar para as quartas de final da Copa do Brasil, aí tem o extraordinário. O das oitavas já está comprometido. A participação no Campeonato Brasileiro já recebeu. O que o Santos vai receber é pela colocação. Se for bem colocado, recebe mais um trocadinho. A Libertadores da América, da primeira fase, já está comprometido. Então, a conta chegou
e chegou alta. Do fundo do coração, sem hipocrisia. Eu espero que não chegue para o Atlético ano que vem. Show. Vamos